Central de Frutal. Nós, através do Ministério Comunicas, nos sentimos extremamente honrados de tê-los conosco. Queremos que essa mensagem que você irá acompanhar possa edificá-lo profundamente. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Sim, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, igreja? O Senhor é poderoso para mudar circunstâncias. O Senhor é poderoso para transformar realidades. Às vezes nós olhamos para algumas narrativas da Palavra de Deus, nós olhamos algumas histórias, alguns relatos, ficamos admirados com as histórias, com os relatos. Às vezes nós nos perguntamos, será que o Senhor pode também intervir na minha vida e mudar a minha história, e mudar situações que se arrastam por muitos e muitos anos, situações difíceis, complicadas? Será que esse Deus da palavra, será que esse Deus que esteve com Abraão, com Isaac, com Jacó, pode se tocar na minha vida e me transformar? Será que esse Deus que esteve com Esther, com Neemias, pode olhar para o meu caso e para a minha circunstância e transformá-la? Nesta noite eu quero te dizer com muita convicção que sim, Deus pode tocar na sua história, Deus pode transformar a sua realidade, Deus pode mudar a circunstância da sua vida. E nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos sobre um tema que é muito difundido, que é muito propagado, mas que de certa forma é pouco compreendido. Eu quero falar sobre liderança, mas eu quero falar de liderança sobre a perspectiva da Palavra de Deus. Não quero falar de liderança de acordo com os conceitos que estão aí fora da palavra, mas eu quero trazer o conceito de liderança a partir da cosmovisão bíblica. E amados, como nós carecemos de líderes, como nós carecemos de homens, de mulheres, de jovens que entendem o propósito ao qual foi chamado e deflagra em sua vida esse propósito de Deus. Há um tempo atrás, eu assisti uma série na HBO chamada Band of Brothers, ou Irmãos de Trincheira, e é uma série muito interessante, pois conta a história do grupo de paraquedistas americano que fora convocado para ser um novo referencial bélico, principalmente na tomada de territórios inimigos. Então esses jovens foram recrutados, levados para um campo de treinamento, passaram lá 2 anos e meio em treinamento para saltar em território inimigo. E eles saltaram no dia D, 1945, na Normandia, no país francês. Quando esses jovens tocaram o solo e começaram a se organizar em batalhões para atacar o inimigo, em constantes momentos eles paravam e perguntavam uns para os outros: qual o propósito de nós estarmos em guerra? Por que nós saímos lá do interior dos Estados Unidos? Por que nós saímos do convívio das nossas casas e das nossas famílias e estamos aqui em um país estranho, numa cultura diferente, guerreando com um inimigo que não é nosso? E em todos os 10 capítulos desse seriado, esses jovens, uma vez ou outra, esses soldados, paravam para perguntar qual é o motivo de estarmos em guerra. Qual é o motivo de nós estarmos aqui, queridos? Qual o motivo de nós sermos chamados por Deus para sermos o seu povo? Qual é o motivo pelo qual o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Muitos de nós não entendemos
estamos sempre nos perguntando, ou às vezes perguntamos uns aos outros, por que nós estamos aqui? Eu quero falar nessa noite de liderança, mas eu quero falar de liderança numa perspectiva bíblica. O pastor e escritor John Maxwell, ele fala o seguinte, que a verdadeira medida da liderança é a influência, nada mais, nada menos. Segundo o conceito de John Maxwell, liderar é influenciar. E John Maxwell traz esse conceito não dele mesmo, ele traz esse conceito das Escrituras. Porque na perspectiva bíblica, o líder é aquele que influencia aonde ele está. Se você é uma mãe, se você é um pai, você pode exercer um grande grau de liderança dentro da sua casa, influenciando a sua casa. Como eu disse, é um termo bastante difundido, bastante falado, mas pouco compreendido. E de certa forma, falar sobre liderança acaba sendo um tema já desgastado. Muitas pessoas, quando ouvem encontro de liderança, não quero participar. Porque sempre vai trazer aquela imagem de que líder é aquele que comanda, de que líder é aquele que manda, de que líder é aquele que faz e acontece. Mas as Escrituras nos apontam que líder é aquele que influencia. Eu quero trazer alguns paradigmas de liderança. O líder secular, ele é aquele que manda. Mas o líder cristão é aquele que serve. O líder secular é aquele que exige. Mas o líder cristão é aquele que nutre. O líder secular é aquele que cobra. E o líder cristão é aquele que acolhe. O líder secular, ele trabalha com ameaça, ele sempre ameaça os seus subordinados. Mas o líder cristão, ele orienta. O líder secular é aquele que lucra. E o líder cristão é aquele que valoriza. Dentro desse entendimento das Escrituras, dentro do entendimento que o pastor John Maxwell concluiu, de que liderança é influência. Liderança é influência a partir do serviço, a partir da nutrição, a partir do acolhimento, a partir da orientação e da valorização. Eu e você estamos nesse mundo para influenciarmos como sal e como luz, como líderes, como pessoas que influenciam o ambiente aonde nós desenvolvemos os nossos relacionamentos. Eu quero trazer aqui a história de um homem que influenciou a sua geração e foi um instrumento de Deus para transformar realidades. Quantos aqui querem ser instrumentos de Deus para transformar realidades? Amém, muitas pessoas. O texto que eu quero ler com os irmãos se encontra em Neemias capítulo 6, versos de 15 a 16. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou pode acompanhar aqui na projeção. Neemias capítulo 6, versos 15 e 16 diz assim: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Por que eu grifei algumas partes desse texto? Primeiramente, eu grifei 52 dias. Nós estamos diante de uma realidade de destruição há mais de 150 anos. Os muros de Jerusalém e as portas de Jerusalém estavam destruídas há mais de 150 anos. Uma realidade dura, uma realidade vergonhosa, uma realidade desmotivadora. 150 anos de destruição
aqueles muros e portas foram reconstruídos. Eu grifei também que essa obra só foi executada porque foi executada com a ajuda do nosso Deus. Eu quero falar com você sobre isso nessa noite, meu querido. Que Deus sim quer te utilizar. Deus quer colocar você como um instrumento eficaz nas suas mãos, para que você possa transformar realidades difíceis que se arrastam por longos e longos anos na sua vida. Talvez seja um casamento destruído, talvez seja uma situação envolvendo os filhos rebeldes, filhos aprisionados pelos vícios. Talvez seja uma realidade na sua empresa. Parece que tudo que você faz não prospera, não vai para frente. Talvez seja a sua realidade como participante, membro do corpo de Cristo. Parece que você nunca se encontrou ainda na obra do Senhor. Eu quero te dizer que Deus sim quer te usar como um instrumento poderosíssimo de transformação de realidades. E eu quero utilizar o exemplo de Neemias. Neemias, o copeiro do grande rei Artaxerxes. Neemias fora levado cativo para a Pérsia. Babilônia invadiu Jerusalém. Depois a Pérsia invadiu a Babilônia e tomou conta de todas as possessões da Babilônia e se transforma num grande império. E Neemias está agora como um alto oficial daquele império, na cidade de Suzã, cuidando dos interesses do reino. Quando recebe uma visita, quando recebe ali parentes distantes de Jerusalém, que quando o encontraram, disse Neemias: a situação de Jerusalém é vergonhosa, a situação de Jerusalém é calamitosa, a nossa população está envergonhada e decaída muito no seu próprio conceito. Ou seja, a população de Jerusalém vivia uma baixa autoestima terrível. Os nossos muros estão destruídos, as nossas portas estão queimadas e nós somos motivo de crítica pelos nossos inimigos. A palavra do Senhor diz lá em Neemias capítulo 1 que ao ouvir essas informações, Neemias se recolheu em oração, em choro, e buscou ao Senhor. O Senhor já tinha colocado no coração daquele homem que ele seria um instrumento para mudar realidades. Como é que nós podemos aprender isso com Neemias? Como é que eu posso mudar realidades? Primeiramente, queridos, nós aprendemos com a vida de Neemias que nós precisamos de obter visão de Deus. Nós não podemos nos empenhar numa grande obra de transformação, seja ela no lar, seja ela numa empresa, seja ela na igreja, se nós não buscarmos qual é a visão de Deus para esse negócio, para essa empreitada. Neemias nos ensina que para sermos instrumentos de transformação, nós precisamos buscar visão do alto, visão de Deus. É muito interessante falar sobre visão, muito interessante trazer esse contexto, que também é um contexto muito utilizado e desgastado, mas eu quero fazer uso do conceito da gestão. O que vem a ser a visão e como é que eu posso chegar nessa visão? Nós temos uma missão, e missão pode ser definida pelo lugar aonde nós estamos e através dos valores que nós possuímos. Se você foi criado numa determinada família, você tem um lugar onde você está e valores que você recebeu dessa família. E a sua missão é proteger, guardar e avançar com a sua família. Se você é um empresário, você
está num determinado lugar, você está na sua empresa ou na sua profissão, e você tem alguns valores que norteiam aquela empresa ou a sua profissão. Missão é entender qual é o meu papel em todo o processo, para que eu alcance a visão. A visão é aonde eu vou chegar. Visão é aquela perspectiva de que irei alcançar essa projeção interna que foi plantada no meu coração. E entre a missão e a visão, nós precisamos desenvolver uma estratégia, desenvolver uma forma, um caminho que iremos traçar para alcançar esse objetivo. Neemias foi inflado, foi engravidado pela visão de Deus. Neemias sabia da sua missão. Ele era copeiro do rei, o alto oficial do império. Aquele império tinha alguns valores, mas Deus colocou no coração daquele homem uma visão. Neemias, você não foi colocado para ser copeiro do rei ou para ser primeiro-ministro de Artaxerxes para o seu deleite. Você foi colocado nessa posição porque você foi colocado aí para transformar realidades. Aonde você está, querido, Deus te colocou para que você seja um instrumento de transformação de realidades. Por isso, buscar a visão de Deus. E como é que nós buscamos essa visão? Nós aprendemos com Neemias. Neemias era um homem de visão, porque era um homem dedicado à oração. Como? Um alto funcionário, um alto oficial do reino, do maior império da antiguidade, tinha tempo para orar. Mas Neemias tinha sim tempo para buscar o Senhor em oração, para entender qual era a visão de Deus, para entender que aqueles sentimentos dele não eram apenas sentimentos humanos, mas que aqueles sentimentos foram colocados em seu interior pelo próprio Deus. Por isso, em oração, Neemias busca o Senhor. Meu querido, se você quer ser um instrumento de transformação da sua realidade, você precisa ser um homem ou uma mulher de Deus, de visão. E a visão nós almejamos, alcançamos através de uma vida prostrada diante do Senhor. Buscar a direção de Deus em oração. Senhor, como mudar essa realidade, como transformar o meu casamento, como transformar a vida do meu filho, como mudar a história da minha empresa, como alavancar a minha profissão. Busque o Senhor em oração. Neemias também tinha sensibilidade, e a sensibilidade que Neemias possuía, primeiramente era por causa da sua vida de oração. Um homem e uma mulher de oração tem sensibilidade espiritual, consegue discernir as circunstâncias. Neemias sabia que aquele sentimento que fora colocado em seu coração não era um sentimento apenas de reconstruir Jerusalém, de reconstruir a cidade dos seus antepassados, pelo simples fato de ser relembrado, lembrado e ganhar alguns títulos, e para inflar a sua vaidade. Neemias discerniu que aquele sentimento fora colocado no seu coração pelo próprio Deus. Talvez você tenha sentido algumas situações que Deus tem plantado no seu coração. Talvez você já tenha orado, buscado o Senhor, e Deus já está te dando uma direção, e você está percebendo isso, que Deus está te apontando a direção para a sua vida. Por isso, buscar em oração e ter sensibilidade. E Neemias nos aponta e nos mostra que ele era um homem de visão, porque ele planejava segundo os planos de Deus, não segundo os dele, mas segundo os planos de Deus. Planejar não para o meu deleite, mas planejar para a glória de Deus. Se você ler a narrativa do livro de Neemias, você vai ver que quando ele vai estar em audiência com Artaxerxes, ele já tinha todo um plano desenhado para reconstruir Jerusalém. O próprio Deus o capacitou de estratégias para alcançar aquela visão. Meu querido, se você for um homem ou mulher de oração, buscar sensibilidade, ter essa sensibilidade, eu
tenho certeza que o Senhor vai mostrar a forma, o projeto, os passos que precisam ser dados por você para mudar a realidade onde você se encontra. Neemias não ficou só na visão. Neemias sabia que ele tinha um grande projeto, uma grande obra. Neemias já tinha o material de construção. Neemias já tinha a guarnição para acompanhá-lo durante a trajetória. Neemias já tinha autorização do rei para entrar nas províncias. Mas Neemias sabia que ele necessitava de pessoas para deflagrar essa grande visão. Ele tinha tudo, mas não tinha nada. Walt Disney, criador da Disneylândia, dizia o seguinte: você pode ter o maior sonho e o maior projeto, mas são necessárias pessoas para que o sonho se torne realidade. E Neemias, ao invés de mandar um decreto para Jerusalém, ao invés de mandar construtores e soldados para Jerusalém, Neemias entende que ele mesmo tinha que ir até Jerusalém, integrar esse sonho com os seus compatriotas. Meu querido, se você quiser mudar a realidade, você tem que aprender esse passo da integração. Integrar pessoas, integrar o seu cônjuge, integrar o seu filho, integrar os seus colaboradores, o seu sócio, integrar aqueles que servem com você na casa do Senhor. E ele mostra isso, primeiramente, que a integração é fruto da empatia. O que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro, é saber o que o outro está sentindo, é saber as limitações do outro. Nós somos pessoas dotadas de temperamentos distintos. Uns são mais afoitos, outros são mais reservados, outros são mais reflexivos, outros são mais melancólicos. E para que possamos mudar realidades como líderes, como pessoas que influenciam, nós precisamos entender o papel e a personalidade de cada pessoa que está no nosso convívio de influência. Neemias chegou em Jerusalém, andou 3 dias e 3 noites, contemplou a realidade à sua volta, chegou à conclusão que a obra sim era grandiosa, mas em nenhum momento Neemias chegou naquela cidade com empáfia, dizendo que aquelas pessoas eram pessoas desmotivadas, eram pessoas sem coragem. Pelo contrário, Neemias, vendo a realidade que o cercava, ele se colocou no lugar de cada um daqueles habitantes de Jerusalém e estabeleceu ali uma identificação com eles. Eu coloquei aqui essa figura daquele filme A Corrente do Bem. Quantos assistiram A Corrente do Bem? Filme fantástico. A criança aprendeu que se ela fizesse o bem para 3 pessoas, e essas 3 pessoas fizessem o bem para mais 3 pessoas, nós iríamos ter uma corrente de bondade. Quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu entendo as limitações e as frustrações do outro, eu posso convidá-lo para fazer parte do sonho que Deus colocou no meu coração. Para integrarmos pessoas, nós precisamos estabelecer graus de confiança. Neemias, ao se deslocar de Suzã para Jerusalém, ao passar todos aqueles perigos na trajetória, ele estava levando uma mensagem para a população de Jerusalém: confiem em mim, porque se eu cheguei até aqui foi por cada um de vocês. Confiem em Deus, porque foi Ele que me levantou para estar aonde eu estou. Como nós precisamos, dentro das nossas realidades, restabelecer níveis de confiança.
trazendo para a vida conjugal. Quantos casamentos estão destroçados porque o nível de confiança foi danificado? Quantas empresas estão à beira da falência porque perderam a credibilidade, a confiança dos seus colaboradores e dos seus investidores? Neemias sabia que para ter integração era necessário estabelecer confiança. Confiar. E para ter integração, Neemias sabia que era preciso fazer adaptações. Amados, trabalhar com pessoas é algo incrível e ao mesmo tempo surpreendente. Você pega uma máquina, programa ela no computador, coloca lá o software e ele vai funcionar redondinho. Mas uma pessoa não é um computador onde você coloca um software na cabeça dele. Ele tem impressões, ele tem valores, ele tem pontos de vista divergentes. E Neemias sabia muito bem disso. Por isso que na trajetória de integrarmos pessoas, sempre nós precisamos ter essa flexibilidade para contrato com cada pessoa, porque cada pessoa é distinta. Eu vou acrescentar uma bem-aventurança aqui, os irmãos me permitem. Bem-aventurados os flexíveis, porque não serão quebrados. Seja flexível ao trabalhar com pessoas. Eu coloquei a figura aqui, né? O trator faltou na roda, bota a esposa do outro lado, vai dar um jeito. Mas nós vamos chegar lá. E qual foi a adaptação que Neemias fez? Os muros estavam destruídos há mais de 150 anos. Esses muros teve ali várias tentativas de reconstrução. Várias pessoas se levantaram para reconstruir Jerusalém, mas nunca obtinham um bom êxito. A estratégia era muito estranha. Juntava-se um grande número de pessoas para reconstruir os muros. Como Jerusalém é uma cidade muito grande, uma cidade que era percorrida por 3 dias. Você andar em toda Jerusalém, você tinha que andar 3 dias. Mais ou menos o tamanho de Frutal, né? 3 dias você anda e ainda sobra um pedaço aí. As pessoas saíam desse ponto com as guarnições, com as ferramentas, e iam para o outro lado da cidade, reconstruíam parte do muro. Quando elas voltavam para o lugar onde tinham saído, os inimigos iam lá e destruíam tudo. E amados, fazer adaptação é aquele conceito de Albert Einstein. Albert Einstein falava o seguinte: buscar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas é no mínimo insanidade. Tem gente que quer resultado diferente com as pessoas e faz a mesma coisa sempre. Neemias chegou e adaptou. Não, nós vamos reconstruir os muros. Só que nós vamos fazer o seguinte: cada pessoa, cada família vai reconstruir a parte do muro que está de frente à sua casa. E nós não vamos precisar nos deslocar para grandes distâncias. Se cada um reconstruir a parte do muro que está de frente à sua casa, nós iremos ter bom êxito. Ele traz assim um princípio de administração incrível. Trouxe uma ação diferente para obter um resultado diferente. Nós precisamos integrar pessoas. E por último, Neemias nos ensina que nós precisamos ter perseverança. Meu querido, não seja uma pessoa iludida. Todas as vezes que Deus te levantar para ser um instrumento de transformação, você vai sofrer resistências e ataques. Não se iluda. Todas as vezes que você se levantar em oração por sua família,
todas as vezes que você se posicionar frente à sua empresa e à sua profissão, todas as vezes que você determinar que você irá se envolver mais com a obra do Senhor, não se iluda, pois inimigos se levantarão contra você. Os inimigos de Jerusalém se levantaram, e se levantaram com grande fúria. E Neemias sabia disso. No 28º da construção do muro, dia de construção do muro, os habitantes de Jerusalém estavam abatidos, não pelo cansaço da obra, mas pela zombaria do inimigo. O inimigo entrou no arraial do povo de Deus e espalhou contendas, disse-me-disse, fuxico. Você pensa que Neemias vai dar conta? Que Neemias? Você pensa que o rei Artaxerxes vai permitir isso? Jerusalém é inimiga da Pérsia. Vocês não são nada. Você quer saber? Esse mureco de vocês, esse murinho que você está construindo, o coice da raposa derruba ele. E o povo decaiu muito. Neemias parou a obra no 28º dia. O muro pela metade disse: para tudo. Se nós estamos aqui pelas metades, foi porque Deus nos sustentou até agora. E o mesmo Deus que nos sustentou até a metade do muro é o Deus que nos irá contemplar toda a obra acabada. Por isso que é importante, dentro da família, da profissão e da igreja, pararmos um pouco para refletirmos qual é a nossa missão e qual é a nossa visão. Porque os inimigos se levantam. Nós temos opositores físicos, nós temos opositores espirituais. E nós precisamos entender quem é que nos chamou para essa boa obra. E Neemias trouxe uma resolução. A partir de agora, nós iremos sim continuar a reconstrução. Numa mão nós teremos a colher de pedreiro, e na outra mão a espada e a lança. Porque nós iremos até o final, porque o Senhor nos dará a vitória. Muitas pessoas não obtêm resultados diferentes. Muitas pessoas não contemplam a transformação de suas vidas porque elas desistem no meio do caminho. Não desista, meu amado. O Senhor não nos tem chamado para desistir, mas o Senhor nos tem chamado para perseverar e perseverar até o fim. Ele disse que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da justiça. Obra do Senhor para transformarmos realidades é obra para gente perseverante. Nós aprendemos isso com Neemias. A perseverança de Neemias primeiro estava no seu caráter. Charles Spurgeon, grande pregador inglês, dizia que caráter é aquilo que eu sou no escuro. E como nós precisamos nos levantar como homens e mulheres de caráter. Perseverança está totalmente ligada ao caráter. Como nós precisamos de homens que perseverem nos seus casamentos. Como nós precisamos de mulheres que perseveram em seus casamentos. Como nós precisamos de homens e mulheres que perseverem na obra do Senhor, mesmo que as circunstâncias contrárias estejam. Neemias era um homem de caráter. Era o mesmo no claro e era o mesmo no escuro. Por isso ele perseverava. Neemias perseverava porque ele tinha foco, um objetivo claro: reconstruir Jerusalém. A minha missão para chegar na visão é reconstruir Jerusalém. A minha missão agora é reconstruir o meu casamento. A minha missão agora é ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas é necessário ter foco, ter objetivo. Muitas pessoas são como baratas tontas, não sabem para onde ir. Deus não te chamou para ser barata tonta, meu querido.
Deus te chamou para firmeza, foco. Eu sei em quem tenho crido e sei também que Ele é poderoso para fazer eu perseverar até aquele dia final, já dizia o apóstolo Paulo. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe que Ele é poderoso? Então mantenha o foco naquilo que Deus tem posto no seu coração. Neemias era um homem perseverante porque ele era um homem paciente. Ele sabia que no tempo do Senhor todas as coisas iriam se cumprir. Seja paciente. Paciência é uma virtude que na nossa época muito difícil de ser vivida. Nós vivemos a época da rapidez, do para ontem. Nós vivemos na época que amadurece tomate no carbureto e banana. Horrível. Tem um pessoal que conhece a agricultura, sabe que para os grandes supermercados compra a banana verde, mas para ela ficar amarelinha lá, coloca ela no carbureto, ela fica amarelinha e por dentro está dura e empedrada, porque ela está verde. Tem que esperar. Agora você já comeu banana no pé? Você já viu o gosto da que é bom? Porque está na hora. Paciência. Tem muita gente que diz assim: pastor, realmente eu tenho que orar por paciência, porque se eu pedir força eu vou bater no meu chefe. Me dê paciência, Senhor, mas não para que eu agrida alguém, mas para que eu persevere. O apóstolo Paulo nos ensina muito com a paciência, Jó nos ensina muito com a paciência, de que tudo vai cumprir no tempo de Deus. E Neemias sabia que ele iria cumprir aquela obra no tempo do Senhor. 52 dias depois, Jerusalém estava reconstruída. Uma realidade de 150 anos de destruição e vergonha, reerguida em 52 dias. A grande pergunta é: por quê? Por que Neemias foi levantado para reerguer Jerusalém? Por que eu fui chamado das trevas para a maravilhosa luz? Por que eu pertenço a essa família? Por que eu tenho esse cônjuge? Por que eu participo dessa igreja? Por quê? Será que é simplesmente para ser mais um número? Mais um que passa e que repassa através dos anos? Não. Deus tem colocado você aonde você está, para que você seja um instrumento de transformação. No último capítulo da série Band of Brothers, aqueles soldados estão em uma cidade alemã, o Ninho da Águia, onde Hitler e os seus altos oficiais se reuniam. Eles tomam aquela cidade alemã e um soldado em patrulha volta correndo para dar a notícia ao seu comandante que ele tinha encontrado algo estarrecedor. Eles formam uma guarnição e vão até aquele local, e lá eles encontram um lugar repleto de prisioneiros. Mas os prisioneiros estavam maltratados, pareciam mais zumbis, mortos-vivos. E eles olharam para aqueles prisioneiros e identificaram que eles eram judeus. E é interessante que um dos prisioneiros, dizendo a um dos soldados, o soldado pergunta: por que vocês estão nessa condição? Por que vocês estão presos? E o judeu, num alemão muito difícil, diz ao americano que eles eram os indesejados. Aí os soldados chegam e contemplam aquela realidade e eles entendem por que eles foram enviados dos Estados Unidos para combater aquela guerra. Eles se sentem não agora deslocados, mas agora eles se sentem
realizados por terem sido parte de uma grande tarefa de libertação. Morreram 44 milhões de pessoas, dentre elas 6 milhões eram judeus. Aqueles soldados contemplaram e entenderam que eles faziam parte de um todo muito maior do que eles jamais imaginariam. Por que reconstruir Jerusalém? Por que Deus plantou no coração de Neemias essa grande tarefa? Porque, queridos, 600 anos à frente, nessa cidade reconstruída, era necessário vir um homem carpinteiro, um homem simples, um homem de dores, que precisava morrer em Jerusalém. Morrer e ressuscitar. Esse nome se chama Jesus. Deus levantou Neemias lá atrás para reconstruir uma cidade, para que o nosso Salvador pudesse morrer e ressuscitar por mim e por você. Talvez você não compreenda agora o motivo do lugar onde você está, mas eu quero te dizer com muita convicção de que Deus quer te usar para você influenciar e transformar realidades para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Por isso eu utilizei esse acróstico VIP, para sermos pessoas que transformam realidades. Nós precisamos de visão, da integração e da perseverança. Saia dessa noite aqui, queridos, com essa compreensão. Seja um influenciador VIP. Busque a visão de Deus. Integre pessoas e persevere, pois o Senhor te dará vitória para a glória dele e não para a sua. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor encha os nossos corações para transformar realidades em lugares que nós exercemos influência. Que Deus te abençoe profundamente, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Quero chamar a equipe de música. Qual é a realidade que você se encontra, meu querido? Em que circunstâncias você está? O Senhor quer te usar. Antes de mudar para Frutal, na cidade onde eu estava, eu fui numa loja para contratar uma pessoa que trabalha em montar e desmontar móveis. E ao entrar na loja, um dos vendedores olhou bem nos meus olhos e disse com uma autoridade tão profunda, disse: filho, deixa Deus te usar. Eu saí daquele ambiente, eu fui ali buscar um montador de móveis, mas saí daquela loja impactado. Deixa Deus te usar. Eu falo a mesma coisa para você. Deixa Deus te usar para a glória dele. Vamos orar, queridos. Amado Deus, nós estamos na tua santa presença. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai, nós habitamos em família, nós temos as nossas profissões, nós habitamos entre o povo de Deus, e muitos de nós ainda não sabem o porquê disso tudo. Mas nós clamamos essa noite, ó Deus, traga claro na nossa mente a visão do Senhor, possamos entender e compreender que os nossos projetos são ínfimos perante o grande projeto do Senhor para as nossas vidas. Que possamos sim nos dedicar aos projetos do Senhor, porque a tua palavra diz que bom e perfeito e agradável servir a ti, ó Deus. Ó Deus, nos
leve como povo do Senhor a entendermos por que nós temos essa família que temos, por que nós estamos nessa profissão, por que nós estamos servindo ao Senhor nessa localidade. E ao compreender tudo isso, ó Deus, nos leve a nos envolver, nos leve ao Espírito Santo a saber trabalhar uns com os outros, e Deus nos tome pelas nossas mãos e nos segure, para que possamos perseverar com o Senhor, na força do Senhor. Oh Pai, muda realidades, começar das nossas próprias vidas, para que possamos ser instrumentos de transformação onde estivermos, líderes, influenciadores, ó Deus, assim como foi Neemias. Nós clamamos por essa ação do Senhor nessa hora, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos também por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão enlutados, que o Senhor possa, ó Deus, trazer o consolo e o conforto a esses corações. Nós temos uma semana inteira pela frente, ó Pai. Nos dê oportunidades de influenciarmos para a Tua glória. Nos dê essa oportunidade, ó Deus, a cada um de nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Levante suas mãos, querido. Maior está em nós do que o está no mundo. Maior está em nós do que o está no mundo de Jesus. Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Levante suas mãos e receba o Senhor. Maior está em nós do que está no mundo. Maior está em nós do que maior está em nós. Maior está em nós do que está no mundo. Maior está em nós do que está no mundo. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todos aqueles que perseveram no Senhor. Maranata.